Mas acho que ele não vai tocar. Mas amém, tanto faz. Capítulo 18, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém? Senhor, nós bendizemos teu santo nome, Pai, e aqui estamos, Pai, diante do Senhor, ouvindo a tua palavra. Pai, fala conosco, fala no profundo do nosso ser, ministra o nosso espírito. Jeová Shammah, tu estás aqui, Pai, passeia sobre nós, vai tocando a nossa alma, o nosso corpo, vai nos dando entendimento, revelação, iluminação da tua palavra, porque queremos sair daqui marcados, não por aquilo que o homem vai falar, mas pelo que o Senhor vai ministrar nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, colocamos nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz, e o nosso coração, Pai, descansado na tua presença, porque queremos te sentir, te ouvir e agradar ao teu coração, com a nossa intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. O livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4, o Senhor diz assim a Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. E antes que você saísse da madre, eu te consagrei e te constituí como profeta às nações. Eu quero dizer, Jeremias significa, o nome Jeremias significa Deus levanta e Deus estabelece. Eu quero dizer que você, nós também temos o mesmo nome dele. Nós também somos chamados de Jeremias, porque assim como o Senhor levantou, constituiu, consagrou, chamou Jeremias lá atrás, antes dele ser formado, ele chamou a mim e você também com o mesmo propósito, para nos levantar como profetas do Senhor nessa terra, para realizar a vontade dele. Amém? Você, eu, não somos qualquer um nessa terra, não somos. Qualquer um é aquele que está aí fora, não querendo ouvir e não querendo estar na presença de Deus. E às vezes nós podemos pensar, será que realmente nós fomos chamados como Jeremias foi? Afinal, Jeremias tem uma história aqui, mas nós também temos a nossa história para escrever. No mundo espiritual ela já está escrita, mas os homens aqui na terra têm que enxergar a nossa história. Amém? E eu quero te dizer uma coisa que ele escolheu, ele determinou, sim. E ontem em casa eu estava conversando com a minha mãe, juntamente com o Antônio que estava lá, e veio à luz uma situação que o Bruno, quando nasceu, ele foi acometido de uma cegueira, como diz o próprio médico. Ele nasceu praticamente cego. Ele não enxergava, saía muito pus na vista. E somente a minha mãe podia cuidar dele, ninguém podia chegar perto. E o médico falou para ela: olha, vó, ele está cego, nada adianta. Minha mãe era católica, mas acreditava num Deus vivo, todo-poderoso. E ela orou, ela rezou, eu não sei como foi a reza, a oração dela, mas ela fez a um Deus todo-poderoso, e na sinceridade do coração dela, e Deus sabendo do coração dela e dele, mais tarde, do nada, o olhinho do Bruno abriu, e ela voltou no médico com ele, e aí, doutor, olha, aconteceu algo surpreendente, e aí, ele está cego? O médico fez assim: esquece, está aí. Um jovem que vai ser consagrado a pastor daqui a pouquinho. Minha mãe, uma serva do Senhor maravilhosa,
Por quê? Porque Deus escolheu, levantou, constituiu lá atrás, antes de nascer. E é diferente? Comigo, com outros, com cada um que está aqui, com o menorzinho, com o mais velho? Não. O Senhor nos chamou. Em Romanos 9:17, o Senhor diz: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus levantou Faraó para que o nome dele fosse proclamado na terra. Imagine cada um de nós que escolhemos a ele. Meu Deus do céu, gente. É maravilhoso demais. Jeremias então foi chamado para profetizar. Essa musiquinha está esquisita, né? Nós vamos começar a dançar aqui. Jeremias então foi chamado a profetizar a nação de Judá. E ali ele profetizou sobre uma nação rebelde. E começou a incomodar os políticos e os religiosos daquela cidade. E mais tarde ainda, o Senhor se apresenta a Jeremias e fala o que nós lemos aqui. Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro, porque lá você ouvirá as minhas palavras. Não tem como nós ouvirmos a palavra do Senhor se nós não dispormos, se não houver em nós disposição, que são coisas diferentes, e se não tiver em nós humilhação. O Senhor falou de dispõe. E é interessante como o Senhor fala isso para vários profetas, para Josué e tantos outros. Olha, dispõe-te. É preciso uma disposição, é preciso ter a intenção, e é preciso muito mais, é decidir em fazer. É decidir, é tomar uma atitude firme em realizar o propósito do Senhor, em realizar, em obedecer a palavra do Senhor. E ele fala, dispõe-te, ser forte e corajoso. Tem que acompanhar, a disposição tem que estar acompanhada com coragem. Com a força, não a nossa, porque a nossa força não nos levará a lugar nenhum, mas a força do Senhor. Quando nós nos dispomos e somos corajosos no Senhor, a força dele vem sobre a nossa fraqueza e a gente consegue fazer alguma coisa. E assim, Jeremias foi. Jeremias desceu até a casa do oleiro. Ele teve essa disposição, ele também se humilhou. O que é isso? Ele não olhou para as deficiências dele. Ele não olhou para os próprios problemas dele. Não, ele foi. Talvez seria difícil ele descer até a casa do oleiro, eu não sei a situação. Mas 3 coisas necessárias para que a gente tenha o nosso ouvido mais aberto, mais livre para ouvir o Senhor. E Jeremias assim se colocou nessa posição. E ele desceu ali à casa do oleiro. Possivelmente Jeremias deve ter falado, bom, talvez acho que o oleiro vai ser mais um profeta levantado nessa terra para falar ao meu coração. Talvez Jeremias também queria ouvir algo de Deus, sobre a vida dele. Mas Jeremias entra na casa, e ele entra e ele vê algumas coisas naquela casa. Ele olha para o oleiro e não ouve nada do oleiro. O oleiro até percebe que ele entrou ali, mas o oleiro fica quieto. E o que ele vê? O que Jeremias vê naquela casa? Primeira coisa, ele vê que o oleiro está trabalhando. O oleiro não está parado. O oleiro está sentado diante de 2 rodas de pedra, ligadas por uma haste. E com os pés, ele trabalhava a roda de baixo. E com a mão, ele trabalhava a argila na outra roda. E ele ficou ali, trabalhando em todo o tempo. Ele não parou. Ele viu Jeremias ali. Possivelmente até cumprimentou Jeremias. Mas a obra que o Senhor estava fazendo naquela roda, ele não parou. Ele continuou. Ele não se deixou dispersar. A segunda coisa que Jeremias viu ali é que há vasos que se quebram nas mãos do oleiro.
ao assistir o processo que o oleiro ali estava tendo, estava realizando, ele viu que a argila se resistiu às mãos do oleiro, se quebrou nas mãos do oleiro. O oleiro estava ali com aquela argila, com aquela massa, né, querendo fazer algo lindo, algo bonito, algo valoroso, mas a massa estava um pouco enrijecida. Ela começou a se endurecer na mão do oleiro e não quis se deixar envolver pelas mãos macias do oleiro. E aí aquela peça, aquele vaso, aquela argila veio a se quebrar. Viu também que o oleiro faz do vaso velho um vaso novo. Depois que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, o oleiro não pegou aquela massa e jogou fora, e pegou outra. Não. A mesma argila, a mesma massa, o mesmo vaso que foi ali desfeito, quebrado, ele carinhosamente, pacientemente, ele pegou a massa novamente, molhou, jogou mais um pouquinho de água, acariciou aquela argila um pouco mais, amassou e começou a formar novamente um outro vaso. Jeremias viu também que o oleiro não desistiu da sua obra. Ele acreditava no que estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. E ele não ia desistir do que ele estava fazendo, mesmo sentindo a dificuldade que ele estava tendo por causa da argila. A argila não estava se deixando, né, se envolver nas mãos do oleiro, mas o oleiro foi ali. Ele não se cansou, ele não desistiu, ele continuou a sua obra. E viu também que a obra é feita sobre as rodas. E as rodas não param. Quando o oleiro está trabalhando nas rodas, estas rodas não param. Não param. E a palavra de Deus diz que enquanto nós paramos para dormir, Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. E a velocidade na roda, quem dá é o Senhor. Conclusão, o que Jeremias viu lá, eu e você podemos ver hoje. No versículo 6, então o Senhor fala: não poderei eu então, Jeremias, fazer de vós como fez este oleiro? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus é o grande oleiro e nós somos o vaso do Senhor. Nós somos o barro do Senhor. O barro não tem valor, o barro em si mesmo não tem valor nenhum. O barro não é objeto de desejo, não é objeto de conquistas. Nenhuma nação, se é que alguém já ouviu, eu nunca ouvi, alguma nação brigando com outra por causa de barro. Você já ouviu? Não, né? Por causa de ouro, sim. Por causa de petróleo, também sim. Mas barro não. Barro não é raro, barro tem em todo lugar, né? O pedreiro, o arquiteto, o juiz, o pizzaiolo, o médico, ninguém dá valor ao barro, ninguém pode agregar valor ao barro. Só o oleiro pode agregar valor ao barro, fazendo do barro um vaso, algo de valor, um vaso de honra, um vaso de destaque. Em 2 Coríntios 4:7, Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Vocês entenderam isso? Temos, porém, temos quem? Nós, o barro, que já fomos formados, já somos vasos do Senhor. Temos em nós este tesouro. Que tesouro é esse? O tesouro é o próprio Deus, é o nosso Senhor, que está inserido dentro de nós, que faz de nós a morada dEle, a habitação dEle. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. O barro não vale nada. O que vale é aquilo que é inserido dentro do barro.
O que vale é o Senhor que está dentro desse vaso. É isso que faz a diferença. Tem vaso gordo, tem vaso magro, tem vaso bojudo, tem vasos de tanto jeito, vaso de murano, vaso de... sei lá, gente, até foge as palavras. Mas é vaso. Não importa o externo do vaso, importa o que está dentro do vaso, e dentro do vaso é o tesouro que habita. O vaso de barro são fracos e frágeis, como nós. Nós somos fracos e frágeis. E como seres humanos fracos, como podemos ser instrumentos do poder de Deus? Deus nos convida para sermos vasos fracos e frágeis. Para que quando as pessoas olharem para nós, vejam, não nós, mas vejam aquilo que está dentro de nós. Porque o que está dentro de nós é que deve iluminar, é o que deve transparecer, é o que deve reluzir diante de todas as outras situações. Romanos 12, 9 e 10 diz: então ele me disse, Paulo falando aqui, o Senhor falando para Paulo, a minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei, diz Paulo, nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo dizia, eu quero ser fraco mesmo, cada dia mais fraco eu quero ser, para que o poder do Senhor se estabeleça em mim, porque eu não quero que a minha glória apareça, mas quero que a glória do Senhor venha sobre toda a terra. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quantas vezes nós queremos paralisar aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas? Nós olhamos para esse vaso aqui e achamos um vaso tão desnutrido da presença de Deus. E nós não estamos nos desfavorecendo, não. Nós estamos desfavorecendo aquele que está dentro do vaso. Porque o vaso pode ter a aparência que for, mas é aquele que está dentro que vai fazer todas as coisas. É aquele que está dentro que vai direcionar todas as coisas. É o poder que está dentro do vaso que vai realizar aquilo que o Senhor quer realizar. Nós, como vasos, somos apenas um instrumento de Deus, que nos colocamos à disposição para que Ele faça. Deus, então, que é o nosso grande oleiro, quer agregar valor a mim e a você hoje. O valor que você perdeu, o valor que roubaram de você. Será que você tem essa noção de que você olhando para você mesmo, você não se dá o devido valor? Você não dá o valor que o Senhor olha para você e dá para você? Você mesmo se menospreza. E o Senhor quer agregar isso em mim e em você. Há uma passagem em Provérbios 23, talvez, fala assim como você pensa na sua alma, assim ela é. O que você tem pensado de você? Você olha para você, um vaso levantado pelo Senhor. O que você pensa de você mesmo? O Senhor diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Nós estamos nos enchendo com os pensamentos do Senhor, ou nós estamos frustrando a nossa alma, o nosso interior, com os nossos pensamentos podres, com os nossos pensamentos pequenos, com os nossos pensamentos que nos paralisam, que não nos levam a lugar nenhum, mas deixam os nossos pés plantados no chão. Não vamos nem para frente, nem para trás. Não saímos da presença do Senhor, mas estamos presos, firmados em nós mesmos, nos nossos achismos, nos nossos medos,
nos nossos problemas e não deixamos o tesouro que está em nós fazer a diferença. Há muitos vasos bojudos, como eu disse. Esse bojudo, às vezes, pode ser só se alimenta, só ouve, só tem para si, mas não deixa Deus usar para nada. Para nada. É o vaso inchado. Gordinho, cada dia mais gordo. Mais gordo. Não aguenta nem ficar em pé. Precisa sentar. De tão gordo que dá. Não dá nada, vai inchando. Eu sentei hoje ali, mas é por outra coisa, tá? Vou falar logo, né? Senão... O barro é frágil e pode ser moldado quando está mole. Não é como o ferro, o metal ou o bronze. Não tem como moldarmos esse material. Depois de pronto, até se consegue, né, gente? Mas, pulando essa parte, somente o barro, quando é colocado na mão, você consegue, com um pouco mais de água, com um pouco menos de água, consegue dar um formato a ele. E você e eu sabemos que nós somos esse barro. Nós fomos formados pelo pó da terra. O Senhor fez lá um bonequinho da terra, do pó da terra. Virou barro. O Senhor, para formar o homem, teve que amassar ali. Fez um barro, o homem feito por barro. E aqui estamos nós. E o Senhor fala, o barro precisa ser amassado. O barro precisa ser maleável para que o Senhor possa fazer deste vaso aquilo que é da vontade dEle. Basta nós nos colocarmos nas mãos desse oleiro para que esse vaso possa sair na medida que o Senhor quer. O quão maleável nós estamos na presença do Senhor. Você tem 2 segundos para perguntar para você mesmo, quão maleável, Gisela, você está nas mãos do Senhor? Quão maleável, Rosimeire, você está na presença do Senhor? O barro precisa estar maleável. Se nós não reconhecermos nossa fraqueza e não nos quebrarmos na presença do Senhor, Ele certamente vai nos quebrar e vai nos moer. E o Senhor quebra, o Senhor mói, depois que Ele teve muita paciência. Ele não quer quebrar, Ele quer apenas moldar a mim e a você. E quanto mais nós resistirmos, se nós fizermos como aquela argila fez na mão do Senhor, resistir na mão dEle, vai ser quebrado, vai doer mais, vai sofrer, vai ser mais difícil. O Senhor vai alcançar sim o propósito dEle, mas o processo vai ser mais complicado, vai ser mais demorado. 2 Coríntios 3:6 diz que Ele nos fez capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. É para isso que o Senhor levantou a mim e a você, para sermos ministros de uma nova aliança. Mas esse vaso tem que estar bem formado. Esse vaso, ele nunca vai estar pronto aqui na terra, mas esse vaso tem que estar sempre, todos os dias, maleáveis nas mãos do Senhor. Amém? Maleáveis nas mãos do Senhor. É verdade que em muitas situações, muitas vezes é difícil. Quando a gente se percebe, puxa, você foi dura numa situação, você não permitiu o Senhor ali ir à sua frente, porque você tomou a frente, às vezes sem pensar, sem colocar diante de Deus uma situação, uma ocorrência, uma necessidade. Mas isso é uma experiência que nós temos que ter conosco mesmo, diariamente. Nos colocarmos nas mãos do Senhor. Senhor, hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia, um dia que o Senhor preparou para mim, para minha casa, para minha família. Senhor, eu não quero reter nada. Eu não quero dificultar o teu agir. Eu não quero, Senhor, me estragar
Não quero me deixar estragar nas tuas mãos, mas eu quero me desmanchar nas tuas mãos, para que o Senhor realize aquilo que está no teu coração hoje para a minha vida, para a minha casa. Deus quer te fazer um vaso de honra, para ser usado para vencer. Não é um vaso para ficar de canto, não é um vaso para nada, mas é um vaso para que possa vencer, um vaso para que possa ser usado por Ele. O barro não tem vontade própria. Se o oleiro não moldar, de nada presta o vaso. Ai daquele que contende com o seu Criador. A palavra diz, acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Às vezes a gente até, eu acho que eu já falei isso para o Senhor. Senhor, o que é isso? Porque nós temos que entregar muitas coisas nas mãos do Senhor. E às vezes a gente não quer entregar. Nós somos uma raça tão problemática, que nós sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós é 1000 vezes melhor do que o hoje. Mas mesmo assim a gente quer endurecer e não quer deixar Deus fazer. Por quê? Porque nós temos medo do processo. Olha gente, isso é para mim. Nós não podemos olhar para o processo. Nós não podemos valorizar o processo. Nós temos que valorizar lá na frente. Nós temos que enxergar lá na frente, porque senão a nossa caminhada vai ser cada dia mais curtinha por causa do medo. E o tempo passa. O barro precisa de um acontecimento. O barro precisa da chuva. O barro precisa de um deslizamento para que ele saia do anonimato. O barro está onde? O barro está no barranco. E se não for alguém ali no barranco pegar aquele barro, ele vai continuar a vida toda sendo barro. Se alguém não tirar ele de lá, se o oleiro não tirar ele de lá, ele vai permanecer lá, esquecido. O Senhor tirou eu e você do barranco. O Senhor tirou eu e você do mundo aí de fora e trouxe para a casa dele, para a presença dele, para ser tocado por ele. Você foi escolhido pelo Senhor. Você ouviu o que eu disse? Eu e você fomos escolhidos pelo Senhor. Todos nós aqui, eu creio, já vivemos no mundo. O mundo é bom? É. Mas andar e estar na presença de Deus é muito melhor. É muito mais glorioso. E o Senhor escolheu lá no barranco, lá no Egito, eu e você, e trouxe para a presença dEle. Barro não faz birra, barro não esperneia. Mas existe barro querendo voltar para o barranco. Existem pessoas querendo voltar para o Egito. Porque está com medo de caminhar na presença de Deus. Quer somente ficar parado diante de Deus. Mas Deus não quer ninguém parado diante dEle. Deus quer ver os vasos em movimento. Os vasos realizando. Porque afinal dentro do barro há o tesouro. E esse tesouro quer realizar coisas. E quer usar o vaso para que tudo aquilo que é de propósito dele seja realizado. A ordem de Deus hoje é: volte para as mãos do oleiro. Diga a Deus: Deus, cumpra em mim a tua vontade. O barro não tem outra opção a não ser se render diante da vontade soberana do oleiro. O Senhor Deus sabe o que é melhor para nós. O Senhor Deus sabe o que é melhor para o reino dEle. E Ele escolheu a cada um de nós, porque sabe que nós podemos dar frutos para Ele. Nós podemos realizar para o Senhor. Afinal, Ele nos levantou. Ele escolheu a dedo. Ele escolheu a dedo. Ele escolheu a dedo. E Ele sabia que você ia realizar. Ele sabia que ia fazer de você um vaso de honra, um vaso precioso, um vaso aonde o universo, em qualquer momento, poderá olhar para você e ver
o vaso está meio gordinho, né? Está meio assim, meio assado, mas tem um tesouro ali, cara. Tem um tesouro ali. Tem um tesouro. Tem um tesouro. Tem um tesouro. Aquele vaso tem um tesouro. É o tesouro que eu quero. O Senhor não diz que nós somos sal e luz da terra. É o tesouro que está em nós. É esse tesouro, é a luz, é o Deus Todo-Poderoso. E por onde nós andarmos, o Senhor quer que reflitamos a glória dEle, a luz dEle. Porque se esse vaso andar apagado por aí sem realizar nada, que propósito teria? Nenhum. O Senhor então fala para Jeremias: Jeremias, desce e vai entender o meu propósito. Desce e vai entender o meu propósito. Jeremias conhecia Deus, sabia quem era Deus, mas o Senhor queria mostrar para Jeremias como é o processo dele. E às vezes dói, às vezes dá problema, às vezes ele vai pegar a tua vontade, o teu querer e vai falar: ó, joga no lixo, porque o que eu tenho é novidade para você. Isso é se deixar moldar. Isso é deixar o Senhor amassar o barrinho, amassar ali a terra, a nossa terra, que é, muitas vezes, danada de dura. Não quer sofrer. Mas o sofrimento hoje do Senhor é para que haja algo muito maior amanhã. A dor que nós sentimos hoje por deixar Deus apertar as áreas da nossa vida, aquilo que não agrada o Senhor, aquilo que o Senhor olha: não é assim, não vai por esse lado, não fica sentada, não é desse jeito, faça do meu jeito e não do seu jeito, olha para mim, não olha para você. O Senhor quer mover a igreja dele nesse sentido, para que nós realmente possamos andar, sair das quatro paredes, ir lá para fora e mostrar esse tesouro que está dentro do vaso preparado pelo Senhor. Amém. O vaso não é para ficar escondido dentro de casa. O vaso não é para ficar paradinho, quietinho, só olhando. O vaso é para andar, é para se locomover. O Senhor colocou rodinhas no vaso. Se coloca de pé. O grande oleiro faz tudo novo e transforma a nossa vida por inteiro. O grande oleiro faz tudo novo e transforma a nossa vida por inteiro. Como é que está o teu vaso? Como é que está a tua vida? Diante do Senhor você olha: Pai, o Senhor já formou esse meu vaso, mas esse meu vaso ainda precisa de um toque do Senhor. Esse vaso eu sei, eu reconheço que precisa de um toque do Senhor, mas eu não quero, Senhor, ser quebrada. Eu quero me deixar moldar pelo Senhor. Pai, mostra, Senhor, qual que é a área que eu preciso me deixar colocar nas tuas mãos, para que o Senhor venha com a tua paciência, com o teu amor, com as tuas águas que transformam e que curam, Senhor, moldar esse meu vaso, Pai, porque eu quero resplandecer a tua glória. Eu quero fazer e cumprir o teu chamado, quero fazer e cumprir a tua orientação, as tuas ordenanças, e eu não quero ser um vaso qualquer, porque a tua palavra diz que tu faz vaso de honra e vaso para desonra, e eu quero ser cada dia mais vasos de honra nas tuas mãos. Eu quero glorificar o teu nome com este vaso, porque o Senhor me escolheu antes de eu ter nascido. O Senhor já me constituiu e eu quero me levantar como profeta do Senhor nesta terra, nesta igreja, neste bairro, nesta São Paulo, no Brasil, por onde o Senhor nos enviar, por onde o Senhor me enviar, Senhor. Eu quero fazer a diferença, eu quero ser luz, quero ser sal e quero resplandecer a tua glória, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, nós somos o barro nas tuas mãos, nós somos o vaso, Pai, vasos pequenos, vasos grandes, não importa o formato dos nossos vasos, importa é que o Senhor tem estes vasos nas tuas mãos, e nós reconhecemos que tu és o grande oleiro, tu és o Senhor das nossas vidas, o Senhor é soberano sobre o barro, o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, Pai.
E nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, molda o nosso caráter, molda os nossos desejos, molda a nossa vida, Pai. Coloca a nossa casa em ordem, coloca o nosso trabalho em ordem, coloca os nossos pensamentos em ordem, coloca os nossos corações, Pai, diante de Ti, para que possamos alegrar e agradar ao Senhor, e que possamos realmente, Senhor, tomar nas Tuas mãos, sentir Tua mão forte, segurando em nós, para que possamos realmente levantar, abrir os nossos lábios, nos levantar na força do Teu poder, porque somos fracos, mas somos fortes em Ti, Pai, e dessa forma, resplandecer a Tua luz e a Tua glória. Reconhecemos o tesouro que está em nós, Pai, e nos gloriamos na nossa fraqueza, como Paulo disse. E bendizemos o Teu santo nome, porque quando estamos fracos, eis que somos fortes. Pai, o Senhor diz, ser forte e corajoso. Oh Pai, eu pego essa palavra do Senhor hoje e digo aos meus irmãos, amada igreja, sejamos fortes, sejamos corajosos e corajosas, para nos dispor na presença do Senhor, e para realizar o propósito do Senhor nessa terra. Senhor, toma a Tua igreja, toma as nossas vidas, Pai, e cumpre em nós o Teu chamado, cumpre em nós o Teu querer, cumpre em nós a Tua vontade, porque queremos ser a cada dia mais vasos de honra, que glorifique o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aplauda o oleiro da tua vida, o Senhor da tua vida, e glorifique o nome dEle hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Pastor João.